Nós compartilhamos ainda, nós revisamos o capítulo 1 e 2, e ficou faltando o capítulo 3. Nós tínhamos lido até o verso 13 do 3. Nós vamos ler agora a partir do verso 14. Gênesis 3, 14. Três, 14, isso mesmo. É as maldições, as 3 maldições, por causa da queda. Verso 14 diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Depois a gente lê o restante. Nas 3 maldições, a gente compartilhou, a primeira maldição é a maldição para a serpente, né? A palavra está dizendo aí no verso 14, então o Senhor disse assim: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais. E é claro que isso aqui não é uma serpente. Isso aqui está falando a respeito de Satanás, né, que aparece ali para Eva na forma de uma serpente. Então não é a maldição entre mulher e serpentes, obviamente. A maldição, ele está falando aqui, aliás, da serpente, né, que é Satanás. E a palavra diz que, ele diz assim, que rastejará, comerás do pó todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E o descendente da mulher quem que é? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o descendente da mulher. E a palavra diz ainda que este te ferirá a cabeça. Este quem? O descendente. Então, quando o Gênesis está dizendo, no final do verso 15, que este ferirá a cabeça, é o descendente, porque está no singular. E o descendente é Jesus Cristo. Nós vemos isso em outras passagens. Romanos 16, 20, abre lá. Romanos 16, 20. Romanos 16, 20 diz assim: O Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. É a mesma referência que tem aqui em Gênesis, porque ele fala que o seu descendente esmagará a sua cabeça, e é Jesus. Então ele está falando aqui, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés Satanás. Satanás, na verdade, ele foi esmagado, de certa forma, na morte e ressurreição de Cristo. Porque Cristo venceu a morte e Cristo também nos libertou da dominação do pecado. Então começa por aí. Mas Satanás ainda tem liberdade, ainda tem um nível de liberdade, é óbvio. Ele ainda tenta os crentes, ainda ele tenta contra as nossas vidas para nos afastar do propósito de Deus para nós. Ele atua também nos filhos da desobediência, naqueles que não creem. Ele continua atuando, mas aquele que crê é resgatado do poder do pecado, né, da dominação do pecado, e ele vai ser definitivamente, porque o texto Apocalipse fala que a morte, o inferno vai ser lançado no lago de fogo, ou seja, fala da destruição que vai haver, que vai se destruir completamente, né? Então o poder que existe vai deixar de existir.
Ok? Gálatas também, capítulo 3. Que também explica a questão de descendente. Verso 16 de Gálatas 3 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Quem é o descendente de Abraão? Quem que é o descendente? O descendente. Jesus. Da descendência de Abraão. Mas quando ele fala o descendente, Jesus. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao seu descendente, que é Cristo. Amém, querido? Então, aqui a gente compreende o texto lá de Gênesis, né, que vai haver essa inimizade. O seu descendente vai esmagar a cabeça. Então, Satanás é amaldiçoado por causa de ter induzido ao pecado, né, por causa da ação de Satanás. Essa é a maldição de Satanás. Amém? Alguma dúvida até aqui que eu quero passar para a próxima? Ok? Tranquilo ou tem dúvida, irmãos? Tranquilo. Vamos lá. Qual que é a segunda maldição? Verso 16. Vamos voltar lá, Gênesis 3,16. E a mulher disse, aí Deus está falando da mulher: multiplicarei sobre modo sofrimento a tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Existe aqui uma questão, né, de que a ordem criada foi prejudicada, né, porque o mandamento fala de multiplicar, encher a terra, e vai ser em meio agora a dores que isso vai acontecer. Isso ia ser sempre uma lembrança que isso é o resultado da queda, que o homem caiu e que se perverteu muitas coisas com a queda. E dentre uma delas a dor. Por que compreender a dor? Às vezes a gente não compreende a dor, o sofrimento. A dor e o sofrimento que existe no mundo, irmão, é por causa da queda. Não existia dor, não existia sofrimento. Então veja que eu estou querendo falar dos princípios. Nós estamos tentando tirar agora, são os princípios que estão aqui em Gênesis. Para que a gente consiga fazer uma visão do todo aqui, que a gente quer concluir hoje, essa questão da revelação. Para a gente prosseguir depois dos atributos de Deus, ok? Então, é isso que acontece. Mas acontece mais do que isso. O que aconteceu? Também diz o quê? Em meio a dores dará luz a filhos, né? A questão da dor e a questão do sofrimento. E o teu desejo será para o teu marido. E a gente encontra isso aqui, paralelo, no texto de Gênesis 4. Né? Nós compartilhamos 4, quando vai falar de Abel e Caim, no verso 7. O que diz? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E esse texto ajuda a gente a compreender esse texto que fala que o desejo da mulher vai ser para o seu marido. Compreender o que está acontecendo aqui. O que significa isso? Quem consegue explicar? Quem lembra? Depois alguém puder trazer uma água aqui, por favor. O que significa o seu desejo será para o teu marido? Há uma inversão aí, né, das coisas, e a mulher vai querer fazer o que agora com o marido? O que é a maldição? Manipular. A mulher vai querer dominar, ou em outras palavras, mandar, né, Romi? Mandar no marido. Mas se mandar frontalmente ele não aceita, aí ela manipula. É uma forma de manipulação. Isso é resultado da queda. Isso trouxe prejuízo para quê? Então nós podemos tirar alguns princípios aqui. Houve um prejuízo para os relacionamentos. A queda trouxe prejuízo para os relacionamentos. Aqui um relacionamento conjugal, mas aqui fala de relacionamento como um todo, porque é o primeiro relacionamento que a gente vê aqui na Bíblia, né? Adão e Eva. Então o seu desejo será para o seu marido, isso vai comprometer o relacionamento e ele governará sobre ti. A mulher quer usar da manipulação para conseguir o que quer do marido,
de vez de buscar satisfação em Deus, ela acha que a satisfação dela é controlar e dominar o marido, e com isso ela vai encontrar satisfação. Como ela nunca consegue isso, ela consegue controlar e manipular, mas controlar e manipular o marido se volta contra ela, porque isso inverte a ordem das coisas e traz insatisfação. Por isso que ele fala assim, olha, ele fala assim, o seu desejo será contra ti. Ele está dizendo que cabe a você dominar o desejo, porque senão você vai trazer prejuízo para o relacionamento. Seu desejo trazer água para mim, né? Não é nenhuma manipulação aqui, né? Não tem nenhuma, né? Sem nada em troca. Mas o que ele está dizendo aqui? Que o pecado jaz à porta, né? O que diz o verso 7? Segunda parte, o pecado jaz à porta. O que você entende com o pecado jaz à porta? Mulher tem que prestar atenção nisso. Isso aqui também é a mesma coisa que acontece com os homens, né? Essa maldição atinge os dois. É a maldição da mulher, essa perversão prejudica o homem também. O que é o pecado jaz à porta, irmão? O que o pecado quer fazer com você? Te destruir. O pecado destrói o homem. O pecado vem perverter. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, quando ele fala assim, o pecado jaz à porta, é como uma fera que está na porta e precisa ser domada. E o pecado é como uma fera que está diante de nós e quer nos devorar. E nós temos que ver dessa forma. Tanto que a palavra de Deus fala assim, orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O pecado jaz à porta é a mesma coisa que você dizer assim, existe uma fera na porta querendo te devorar. Se alguém falasse para você que tem uma fera na porta da sua casa querendo te devorar, você abre a porta? Abre. Então o que o texto diz aqui? Continuando. O pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. O pecado será contra ti. Se você der lugar ao pecado, ele será contra você mesmo. Cabe, mas a ti cumpre dominá-lo. Então ele está dizendo, olha, o pecado é como uma fera agora que está à porta. Antes não era assim. Porque você não percebe, você não tem essa visão das coisas, essa percepção, irmão, você abre a porta para o pecado sempre. Eu fico vendo o seguinte, a palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola, com a sua própria mão, destrói, não é? Não fala ou não fala, irmãos? Então o que a mulher tola faz, então? Me diga. Abre a porta. Ela abre a porta para o pecado. Aí. O pecado é como uma fera que está à porta e que quer destruir. E se você dá lugar ao pecado, a inclinação errada do seu coração, você está percebendo que manipular é um caminho errado. Você está fazendo isso de forma egoísta. Você faz para você ser o centro das coisas. Você não faz isso para a glória de Deus. Porque tem muita coisa que se mulher fosse fazer, perguntasse assim, Senhor, isso aqui é para a tua glória, ela não fazia. Se perguntasse isso, livrava de muito problema. E o homem também faz a mesma coisa. É para a glória de Deus, irmão? Ou é para a sua? É Deus que fica no centro nessa história, ou é você que está no centro dessa história? Está entendendo o princípio que existe aqui? Tem um princípio muito sério aqui. O pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra você. E as pessoas hoje vivem na dimensão do desejo, não é não, irmão? As pessoas vivem hoje na dimensão da razão. Isso não é um problema no meio dos crentes, irmão? Que de vez de parar diante das situações e meditar no que diz a palavra, considerar a vontade de Deus, e falar, Pai, qual é a palavra que o Senhor tem para mim, o que as pessoas fazem? Eu estou com vontade de fazer, eu sou livre. É livre, mas o pecado será contra ti. Você é livre, mas o pecado será contra ti. É o que está dizendo aqui, existe um princípio profundo aqui. Você é livre mesmo, de certa forma, porque não existe liberdade absoluta no mundo. A liberdade nossa sempre ela tem um limite. Mas a gente tem um nível de liberdade, mas olha, o pecado será contra ti. Tem um princípio muito sério aqui. Você é livre, de fato, mas o pecado jaz à porta, a sua vontade vai ser contra ti, cabe a você dominá-la.
Eu domino a minha vontade quando eu me rendo ao Espírito Santo. Eu domino a minha vontade quando eu dou ouvido à palavra de Deus. Ou seja, Deus, o que eu faço? A minha vontade é fazer isso. Mas qual é a tua vontade? Existe um princípio profundo aqui. Isso não aconteceria, porque nós somos criados por Deus, e quem é criado por Deus, e que não é Deus, porque nós não somos Deus, é alguém dependente. E qual que era o princípio lá antes da queda? Dependência, não era? Então, esse problema de pecado à porta, ali, essas coisas, estava tranquilo. Agora não, eu tenho que vigiar o meu coração, porque o pecado jaz à porta. E essa é a maldição, que a gente tem que vigiar. Porque a mulher vai desejar controlar o seu marido, vai conduzir as coisas no seu interesse, né? Ou seja, o pecado vai tentar controlar, te manipular, te dominar, te dar ordem, e aí a mulher quer dar ordem para o marido também. Então é um desejo distorcido, é a vontade caída da carne, por causa do pecado, tentando dominar você. Consequente, a mulher tenta dominar o marido. Está entendendo o princípio, irmão? Veja a inversão que existe. Existe uma inversão. E essa é a maldição. Então, por isso que eu falo para você, irmão. A gente tem falado, mas às vezes o pessoal não ouve. Manipulação é um caminho de maldição. Tudo que você manipula, para você compreender melhor, tudo que você manipula, você coloca num caminho de maldição. Tudo que você coloca nas mãos de Deus, você coloca num caminho de verdade e de graça. Aí você tem que escolher. Se você vai colocar nas mãos de Deus, vai depender de Deus, e de vez de dar lugar aos seus desejos, você vai dar lugar à vontade de Deus, ou se você vai manipular as situações. Quando você manipula, você pegou o caminho da maldição. Ou seja, você está chamando maldição sobre si e sobre a sua casa. É muito sério isso. É muito sério. Isso é a coisa mais comum que acontece. O caminho que nós temos que tomar é o caminho da graça. O caminho da graça é o caminho da dependência. O caminho da graça é o caminho da obediência. O caminho da manipulação, ou seja, Deus satisfazer os meus desejos, quando eu quero e do jeito que eu quero, é um caminho maldito. Isso é uma maldição. E a gente tem que escolher. E é o que Deus estava falando para Caim. O pecado jaz à porta, a fera está aí na porta. E o seu desejo será contra você. Se você der lugar ao desejo da carne, vai ser contra você, mas a ti cabe dominá-lo. Existe uma responsabilidade aqui, amém, irmão? Então, um dos princípios mais importantes que tem no livro de Gênesis, no capítulo 3, é esse. É o princípio da maldição e o princípio da graça. O princípio da graça é dependência e obediência. O princípio da maldição é dominar, manipular para que as coisas sejam da forma que eu quero. Cadê o microfone das perguntas? Aqui na frente eu não estou vendo. Achei que ia buscar o microfone. Pode pegar a caneta, tem uma caneta aqui, gente. Que quando Deus criou a mulher, Ele disse, serão ambos uma só carne, que ela seria em igualdade com o homem. E quando Ele diz, seu desejo será para seu marido, é que ela passa a ser submissa ao homem. É isso? Não, é exatamente o contrário, é em submissão. Ela querer que o marido dela satisfaça os desejos dela. Então, de vez dela se submeter a Deus e crer que o marido é uma bênção na vida dela para ajudar ela a andar no propósito de Deus e sujeitar o marido como alguém que Deus escolheu, que Deus na sua soberania escolheu para abençoá-la e Ele liderar a sua casa, no interesse do amor, ela não faz isso, ela acha que ela é que sabe. Ela vai dominar e manipular o marido, para que não prevaleça
o que Deus quer através do marido. Não é o que o marido quer também, porque ele é pecador também. Mas é o que ela quer. Esse é o caminho da maldição. Então, se a mulher, a sua pergunta é muito boa, porque se a mulher quer ser bênção na sua casa, e se ela não quer maldição na sua casa, o que ela deve fazer, uma mulher? Vamos falar de prática. Uma aplicação para esse texto. Se você fosse fazer uma aplicação, e você fala assim, o que eu posso fazer então para que a maldição não tenha lugar na minha casa? Uma mulher casada. Primeiro tinha que orar antes para saber se está apta a casar, porque a Neuza falou tudo, nem todas estão aptas. Porque não compreende isso, não é apta a casar. Enquanto não compreende, é dor de cabeça depois. Mas o que ela deveria fazer uma mulher? E como é que ela vai ser submissa? Primeiro você tem que crer. O problema da maioria das mulheres é que elas não creem que Deus quer que o marido seja o cabeça. E que ela seja submissa. Elas não creem. E se a mulher que não crê, não vai fazer isso nunca. Eu falo para você, toda mulher que não crê, ela não é submissa. Ela tenta, ela se esforça, ela esperneia, ela faz um monte de coisa, mas ela não acredita. E ela olha para o marido, e o marido é pecador mesmo, comete erro, é imperfeito, e ela acha 1000 motivos para não submeter o marido, e ela acha que está certa ainda. Ela acha que é a bambambam ainda, porque ela acha que meu marido não dá conta do recado, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas o problema é que ela não crê no marido, não crê em Deus, não é no marido. E de ver o que ela tinha que fazer então. Primeiro falou assim, Deus, então se é assim aqui o Senhor estabeleceu as coisas, me ensina a se submeter ao meu marido e a olhar para ele como alguém que o Senhor usa para ser cabeça da minha casa, ser o provedor, ser cabeça, ser o sacerdote. Apesar que ela também é sacerdote, apesar que ela pode prover, mas Deus escolheu. Um tinha que ser o cabeça. Não tem 2 cabeças numa casa. Não existe isso. Não existe isso. Não existe isso na Bíblia. Alguém é o cabeça. Agora, a mulher que não crê na palavra de Deus, ela não vai ser nunca, ela pode até se esforçar. E às vezes até o esforço dele é até sincero, mas ela não acredita. Então eu vou falar para você, para ser submissa tem que ter fé. Se não tiver fé, você não é submissa. A mesma coisa acontece com os homens. Por que o homem não é cabeça da casa dele? O que um homem tem que fazer para ser cabeça sacerdote da sua casa? O que ele tem que fazer? Me fala. Agora eu vou falar para os homens, vamos voltar para os homens agora, que os homens estavam rindo, agora eu quero ver. O que o homem tem que fazer? Tem que crer, irmão. Você tem que crer que Deus te escolheu para ser o cabeça. Não é olhar para o espelho. Você tem que olhar para a palavra e para o Deus vivo. Falar, Deus, o Senhor me escolheu, me dá graça para ser cabeça da minha casa. Trata com o meu coração, trata com os meus maus desejos, trata com a minha preguiça, com a minha falta de diligência, com o pecado do meu coração e me ensina a ser homem. É isso. Tem que crer. Não crê, não vai ser homem nunca. Me perdoe, mas não vai ser. Pelo menos o homem que Deus quer. Porque eu não sei se ser homem é ter genital masculino. É isso. Não é isso. Porque se Deus chamou o homem para ser cabeça, o homem tem que crer. E se chamou a mulher para ser cabeça, a mulher tem que crer. Agora eu vou falar para você. A mulher que quer que o marido é cabeça, ela ora por ele. Ela põe o joelhinho no chão e fala, Deus, o cabeça é ele. E eu estou aqui para interceder em favor dele. Eu estou aqui para ser submissa ao Senhor através dele. E primeiro eu sou submissa à tua vontade. A tua vontade, ele é o cabeça, então eu me submeto. Eu oro por ele, eu ajudo ele a caminhar. Ele não acredita, eu ajudo ele a acreditar. Eu apoio, eu faço de tudo. Porque mesmo que ele não acredite, ele fala, eu acredito. Mas aí ela usa a fraqueza dele, os erros. Como é que faz? Eu tenho que fazer isso mesmo, porque ele não faz, porque ele não fez isso, porque ele não fez aquilo, aí olha para o marido, culpa o marido, mas o problema é a falta de fé. Ela é incrédula. E o marido que não é cabeça é incrédulo. Então tem 2 incrédulos na história. O marido que não é cabeça e a mulher que não é submissa. Então, irmão, vai essa semana orar a respeito disso, por favor. Amém? Tem que orar a esse respeito, porque isso é um problema sério, irmão. É um problema de incredulidade. Quem estabeleceu isso foi Deus, não fui eu. Não foi pastor, não foi igreja, não foi ninguém. Deus estabeleceu. Mas aí o problema é esse. Aí o que vai acontecer? A mulher vai usar o poder de manipulação. E o marido vai usar a força. Porque o marido quer dominar pela força. Ele tem que dominar pela graça. Ele tem que liderar a casa em amor. Porque Deus é amor.
no interesse mais elevado de Deus, em primeiro lugar, se sujeitando primeiro a Deus, depois ele vai de fato se sujeitar à sua esposa como? Como é que o marido se sujeita à sua esposa? Sendo líder dela. Não é fazendo o que ela quer, não. Porque muitas vezes ela quer coisa que não é adequada. E ele vai falar assim, não. Outra hora ela está certa. Vamos, você está correta, vamos caminhar aqui. Mas aí se ele quer agradar ela, ele faz. É igual o seguinte, tem coisa que marido não fala para a mulher. Por que ele não fala? Porque ele não contaria a mulher. Por quê? Porque eu tenho que dar uma zeba danada, né? Dar um bico. Mulher emburra. Vai dormir de calça jeans, como diz o povo, né? Emburra. Aí eu falei, isso aqui eu não faço. Porque se eu falar para isso aqui, ela emburra uma semana emburrado. O que esse homem está tentando fazer? O que ele está tentando fazer? Está tentando manipular a mulher. Quem disse que ele é responsável pelo comportamento dela? Ela que fica emburrada uma semana. O problema dela, ela vai aprender, fica emburrada. Igual minha mãe falava para mim, eu era emburrador. Ela falava assim, burro fica com quem faz. É isso aí que eu ficava emburrado. E ela me deixava emburrado. Eu ficava emburrado. Pois burro fica com quem faz. Mas isso me matava. Eu era emburrador pra caramba. Minha mãe sabia o princípio. Nisso ela foi sábia. Eu falei assim, se você quiser ficar emburrado, fique. Eu ficava emburrado, mas não adiantava. Tentou? Devia, né? Não perguntou para ela. Você tinha que perguntar para a mãe que conhece o filho. O que eu faço quando ele emburra? Largue ele emburrado. Ele que tem que aprender a se dominar. Então tem coisa que eu falo, se eu falar isso para minha mulher, um mês de emburração, de cara fechada, faz o que tem que fazer e deixa ela ficar emburrada, porque ela vai aprender, aí você ora por ela. Ora por ela. Aí tá vendo que o princípio é o mesmo? Quando o homem não tem coragem de fazer o que tem que ser feito na sua casa, com medo de contar a mulher, também caiu no princípio da maldição. Ele está tentando controlar a mulher, manipular a mulher. Ele manipula, tentando descobrir o que não pode fazer. Mas não existe verdade nesse relacionamento. Esse relacionamento é raso. Esse relacionamento é falso. Esse relacionamento não é sustentado na verdade. Isso não é um relacionamento de aliança, onde deve haver amor, verdade, fidelidade, independente da dificuldade de um e do outro. Esse relacionamento não amadurece. Esse relacionamento vai ser um campo horroroso para os filhos. Porque os filhos vão aprender um monte de coisa errada. Os filhos aprendem a manipular em casa, irmão. É vendo como é que o pai faz com a mãe faz com o pai. Olha a maldição. Aí você fala assim, como é que essas criancinhas estão manipulando? Vai em casa que você vai ver, você vai saber por quê. Porque pai e mãe manipulam. É muito grave isso aqui, irmão. É muito grave. Amém, irmão? Então vamos para frente. Depois vocês vão fazer uma tarefa sobre esse versículo. Tem uma reservada para esse versículo aqui, ó. Bom, maldição do homem. Então a terceira maldição foi para o homem, não foi? Verso 17. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher. Qual que foi o problema do homem aqui, irmão? Ele tinha que ouvir quem? Por que ele deu ouvido para a mulher? A tragédia. A tragédia. A tragédia. Trazendo maldição para sua casa. Isso é um princípio. Quando um homem dá ouvido para sua esposa, de vez de dar ouvido a Deus, ele traz maldição para sua casa. As coisas ficam mais difíceis, tudo é mais complicado, todas as pessoas sofrem, a sua casa é transtornada. É a mesma coisa, está falando do mundo, é a mesma coisa da sua casa. As coisas são transtornadas. Porque o dia que essa mulher, se ela fala uma coisa para você e está de acordo com a palavra de Deus, maravilhoso. O dia que não está, é para isso que existe a palavra não. Não. Eu tenho ouvido isso de Deus. Não é a minha opinião, entendeu, irmão? Que marido também não chega para a mulher para falar a minha opinião. Eu entendi isso em Deus. Em Deus. Tem que ter coragem de falar que é em Deus. Tem que ter coragem de falar que é em Deus que ele entende. Porque também se não entende nada e não busca Deus, não é a disputa de opinião. Não é a opinião do homem contra a mulher. É a verdade de Deus contra o erro do homem ou o erro da mulher. Então, viste que atendeste a voz da mulher, porque a palavra de Deus é não come, não era? Não era?
E qual que foi? O que aconteceu? O que Eva fez quando ela comeu? Ela comeu e ofereceu para o marido. E ele comeu. E ele desobedeceu à vontade de Deus. Princípio também do relacionamento. Trouxe maldição para sua casa. E a gente, às vezes, todo dia traz maldição para casa, se a gente fizer isso. Deus está falando para você fazer uma coisa, você está fazendo outra. Aí é um problema. Então tem um princípio aqui. E aí o que acontece? Visto que atendeste a voz da tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida, e aí vai produzir espinhos, você vai comer do suor do seu rosto, e por aí vai. Então existe aí essa questão, né, de que as coisas deixaram de funcionar apropriadamente. Enquanto eu estava num jardim só para cultivar, um jardim onde não tinha espinhos, onde não tinha nada disso, que era um jardim de delícia e prazer, deixa de haver. A mesma coisa acontece na nossa casa. Quando eu deixo de seguir a vontade de Deus para seguir a vontade um do outro, num processo de um manipula o outro, num processo maldito, eu trago dano para minha casa. E tudo aquilo que eu podia colher muito facilmente, eu vou colher de forma árdua. Não que Deus não vai me abençoar, não que Deus não vai procurar me suprir, mas eu torno as coisas muito mais difíceis, ou melhor, eu posso dizer, usando o texto, eu torno as coisas espinhosas, quando não precisava ser. Então a questão da queda o negócio é grave, é bem grave. Então essas são as 3 maldições. A maldição que foi para a serpente, a maldição para a mulher e a maldição para o homem. Por causa do que o homem fez, tudo ficou em decadência. Sabe por que a terra está em decadência? Por que tem os cataclismas? Por que existe desarranjo de uma série de coisas na terra? Porque está debaixo de maldição, irmão. Maldita é a terra por sua causa. É o que diz o texto bíblico. E é por causa do pecado. É por causa da desobediência, da incredulidade, foi produzindo essas coisas. Ok? Alguma coisa mais? Dúvida? Para mim falar agora da parte 4. Posso prosseguir? Quando você colocou da maldição da terra, aí falou dos cataclismos, essas coisas todas que acontecem aí, né, os terremotos, essas coisas todas. As pessoas, muitas vezes, questionam, né, por que Deus permitiu que isso ocorresse. A origem também é lá nessa maldição. Porque aí a gente fala assim, mas Deus tem o domínio de tudo, o poder de tudo, né, de segurar qualquer um dessas maldições, desses cataclismas aí, essas coisas que acontecem. Mas então também tudo originado lá. O pecado tem um alto preço. Esse que é o problema da humanidade hoje. Quem amaldiçoou a terra, irmão, foi Satanás. Foi, irmão? Que muita gente pensa que não foi, não, irmão. Quem amaldiçoou a terra foi Deus. Quem amaldiçoou a mulher foi Deus. Quem amaldiçoou o homem foi Deus. A gente não brinca com pecado, não, irmão. A gente não brinca e tem que ter temor de Deus. O que é uma coisa que falta nessa geração? Temor de Deus. As pessoas não temem Deus. Não é assim que acontece? Você acha que as pessoas têm mais medo de Satanás ou de Deus ultimamente, irmão? E na igreja? Triste, né? Na igreja é triste. Mas é porque perdeu essa perspectiva do temor de Deus. Por falta de conhecimento e de ignorância, por sua ignorância, as pessoas temem mais Satanás do que o próprio Deus. O que Jesus falou a respeito disso, lembra? Eles tinham que temer quem? Quem pode matar o corpo? Ou quem pode lançar o corpo no inferno? Satanás pode lançar alguém no inferno, irmão? Pode ou não pode? Porque tem gente que acha que pode, que Satanás reina no inferno. Satanás não reina nem no inferno, nem não reina. Porque se alguém vai para o inferno, vai ser lançado por Deus, irmão.
Porque é resultado da queda mesmo, está debaixo da ira de Deus, está debaixo do juízo de Deus. E como o mundo despreza, às vezes as pessoas têm mais medo dos homens e não temem Deus, não é assim hoje? E a gente tem que mudar a nossa forma de ver o mundo. Esse texto de Gênesis, quando eu compreendo esse texto, isso muda a minha forma de ver o mundo. Porque às vezes tem uma visão de mundo, uma cosmovisão errada. Quando eu vejo o mundo na perspectiva da criação, que Deus criou o homem para ele, que Deus criou o homem para a sua glória, que Deus é criador de todas as coisas, e que houve um ato de rebeldia e desobediência, que esse ato de rebeldia e obediência transtornou as coisas, foi uma atitude de rebeldia contra Deus, o pecado entrou, e aí veio a maldição sobre o homem, sobre a mulher, sobre Satanás, que é um anjo caído, e consequentemente sobre a terra. Aí a gente tem a coisa na perspectiva correta. Mas existe uma esperança. Quem que é a esperança? É Jesus. A esperança é o Senhor. Eu quero concluir aqui depois do texto de Gênesis, depois dessa parte, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O que a gente conclui a respeito disso? Como é que eu preciso ver? Qual que é a grande necessidade do mundo? Amém? Mário. Oi. Só mais uma. Para ter havido a queda, teve que ter a tentação. Deus não interferiu em momento algum, porque Ele dá o livre-arbítrio. A tentação foi livre-arbítrio de Satanás, ou foi um teste de Deus para ver a obediência do homem? Não, ele tem livre-arbítrio. Se ele não tivesse, ele não tentava. A vontade de Deus não é que ninguém seja tentado. Deus não tenta ninguém. Mas eu expliquei na aula passada, se você não tiver liberdade de fazer escolha, você não é homem, não é gente. A gente seria máquina. Então, onde existe liberdade, existe um risco. A liberdade é uma bênção e é uma maldição. É uma bênção porque eu sou gente, posso amar, fui criado em mais semelhança de Deus, eu tenho liberdade de fazer escolha inteligente. Nós compartilhamos isso terça-feira passada. Mas, porém, se eu fizer a escolha errada, eu pego um caminho maldito. Então, é por isso que eu tenho que poder fazer escolha. Como é que eu aprendo a fazer isso? Dependendo de Deus. Então, o livre-arbítrio traz consigo uma palavrinha chamada responsabilidade. E responsabilidade implica em consequência. Tudo que nós fazemos tem consequência. Se nós não seríamos gente. Então, se você pensar livre-arbítrio é bom, foi seu irmão, é uma bênção e é uma maldição. É uma bênção quando você sabe fazer escolhas, depende de Deus, se sujeita a Deus, e é uma maldição quando você anda segundo o seu desejo. O seu desejo será contra ti, o pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Esse é o caminho da maldição. O caminho da bênção é dependência de Deus. Então, diante do livre-arbítrio, tolo é aquele que pensa, eu tenho liberdade, faço o que eu quero. Você é bem tolo. Porque se você fizer o que você quiser, você pode andar em caminho de maldição. Agora, o sábio sabe que tem liberdade, mas sabe que ela tem preço. E ele procura graça para fazer as escolhas em Deus. Porque Deus é que é a verdadeira sabedoria. Então, Cristo se manifestou como salvação, como sabedoria de Deus. Amém? Item 4 aí agora, para a gente finalizar. Quais são os efeitos de longo prazo dessa rebelião? Está lá no verso 20 até o 24. Vamos ler? Capítulo 3. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Eva significa vida. 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Agora precisamos compreender essa parte, né? Esse texto está lá em Tiago. Tiago capítulo 1, 13, 14 e 15. Ninguém ao ser tentado, diga eu sou tentado por Deus,
porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está atraído e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. É exatamente o Gênesis 4:7. O pecado jaz à porta como uma fera. O seu desejo será contra ti, mas a ti compete dominar-se. É isso. Você é tentado é por isso. Qual que é a tentação? É fazer a minha vontade. Qual que é o ato de sabedoria? Depender de Deus. Se você fizer a sua vontade, você colhe o fruto de fazer a sua vontade, maldição. Ok, irmãos? Então, agora concluindo, quais são os efeitos de longo prazo dessa rebelião? O que aconteceu aqui? Primeiro aconteceu algo. Nós vimos antes que Adão e Eva estavam diante um do outro, estavam nus e não se envergonhavam. Depois da queda, do pecado, eles se envergonharam, se protegeram com folhas de figueira, né? E o que Deus fez a esse respeito? Teve que matar um animal para protegê-lo. Né? Então aqui a gente vê primeiro um sacrifício animal. Agora você está vendo alguém que não tem nada a ver, um ser que não tem nada a ver com o pecado, está pagando pelo preço do pecado. Então aqui você vê o primeiro sacrifício, e depois nós vamos ver todo o sacrifício que havia, que apontava para o sacrifício do Cordeiro de Deus. Jesus, quando ele aparece na história, lá em João capítulo 1, ele fala, né, acho que é o verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então foi preciso o sacrifício de um animal. Para quê? Foi necessário o sacrifício para ocultar o quê? A vergonha, o pecado, o erro. Então agora eles têm muita vergonha e é necessário cobrir a sua vergonha. Esse é o sentido, né? Então foi necessário o sacrifício de um animal. Foi preciso haver derramamento de sangue. Isso apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ia vir todo um sistema de sacrifício até chegar em Jesus. Mas lembra que o sacrifício apenas cobre. Jesus é o que tira. Eis o Cordeiro de Deus que tira. Então esse sacrifício apenas cobriu. É como se Deus estivesse apenas adiando a sua ira, não julgando o homem, até que se cumprisse na história a vida de Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Por isso que agora não é mais necessário nenhum sacrifício. Agora na Páscoa não tem que haver sacrifício. Não precisa sacrificar nenhum animal, porque Jesus já cumpriu isso. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote, que entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos. Amém? E o véu foi rasgado. E a gente entra pelo véu, pelo novo e vivo caminho, pelo véu, ou seja, pela morte e a ressurreição de Jesus. Então, esse é um efeito, que houve essa necessidade. Então, no decorrer das eras, agora havia essa necessidade do sacrifício, até que se cumprisse na história a vinda de Jesus Cristo. Depois, o que aconteceu também? Outra coisa, Isaías 59:2, um texto bem conhecido. Verso 2. Vou ler o verso 1, né? Vou começar do 1 para ficar melhor entendido. Isaías 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, ou seja, o rosto de Deus, para que não vos ouça. Então, Deus não estava impedido de salvar, mas Deus é santo, e o pecado é contra a santidade de Deus. A gente vê às vezes o pecado muito na perspectiva dos relacionamentos só.
do mal, a gente vê o mal, melhor dizendo, na perspectiva humana, da maldade um contra o outro. Mas a maior dimensão do mal é na direção de Deus. É quando eu peco contra Deus. Isso é muito mais grave. Até porque todo pecado, primeiro, ele é pecado contra Deus. E a gente acha, assim, um horror. As atrocidades que nós vemos por aí. Não achamos, irmão? Eu vi essa semana, acho que foi, não sei se foi não foi o Estado Islâmico, foi outro grupo terrorista, no Paquistão, que matou lá mais de 60 pessoas, a maioria mulheres e crianças. O terrorista lá, ele disparou essa bomba lá, o homem-bomba lá, o filho do inferno, no meio de mulher e criança, num parque. A maioria é mulher e criança. Você vê uma coisa horrorosa, né? A gente fica assim horrorizado. Como é que a pessoa chega a esse estado de loucura? O que as mulheres e as crianças têm a ver com toda a ideologia, com todo o conceito, toda essa questão, mas estão pegando pessoas absolutamente inocentes, indefesas, mulheres e crianças. E a gente fica muito horrorizado com isso, não fica, irmão? Mas a gente não fica horrorizado em pecar contra Deus. O homem não tem horror de pecar. A gente não vê, a gente às vezes não sente horror pelo pecado. A gente perdeu muita perspectiva da gravidade do pecado. Essa geração, essa pós-modernidade tirou do homem essa perspectiva da gravidade. O pecado é muito grave. As consequências foram muito graves. E pecar é grave. Nós estamos pecando contra um Deus que é santo. Nós estamos tentando com o nosso pecado diminuir Deus. É isso que nós fazemos. Então é muito grave. O homem perdeu essa perspectiva. E aqui fala que as vossas iniquidades é que fazem separação entre nós e Deus. São os nossos pecados que encobrem o rosto de Deus. Não é que Deus não quer salvar. A mão dele não está encolhida que ele não possa salvar. Ele pode salvar, mas o problema é o pecado. Por isso a necessidade de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Vamos voltar agora no texto de Gênesis, para compreender mais uma coisa aqui que é muito importante ainda, para fechar esse capítulo 3. Ele fala assim, o homem tornou-se um de nós, conhecedor do bem e do mal. Já falei sobre isso, né? Deus conhece o bem e o mal por sua onisciência. O homem conheceu o bem e o mal por quê? Através de quê? Tornando-se mal. Né? Tornando-se mal. E aí fala assim, ele falou assim, o homem tornou-se como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Assim ele não estenda a mão e toma também da árvore da vida e come e vive eternamente. Por que está escrito isso? Porque você imaginou se o homem sendo mal, conhecendo o bem e o mal, mas conhece o mal por praticar o mal, tendo pervertido, estando caído, vivesse eternamente. Então a morte, de certa forma, abrevia a maldade, irmão. Então até isso você vê que existe graça. A morte física do homem abrevia a maldade. Porque senão, já pensou o homem viver eternamente sem limite para a maldade? Que loucura! Então, por exemplo, condenado a pessoa ser condenada à morte, não ia existir. O cara podia cometer o crime que quisesse, que ele não tinha medo. Ele falou, não, eu não morro, posso pintar e bordar. Já pensou que loucura que ia ser o mundo, irmão? Você já tinha parado para pensar que a gente pensa, puxa, mas o que é isso aqui? Por que Deus não permitiu? Deus é mau? Não, irmão, Deus é bom. Um homem mau viver eternamente é uma tragédia. Nós vamos viver eternamente, mas não como homens maus, amém? Como santos, amém? Como pessoas regeneradas, nascidas de novo, como nova criatura. É assim que nós podemos viver eternamente. Como homem caído, não. Então a morte, de certa forma, existe uma medida de graça nela. O pecado trouxe a morte, mas Deus não permite que a morte seja definitiva para aquele que crê. Mas ela vai ser definitiva para aquele que não crê, porque ela vai separar definitivamente a pessoa de Deus. Amém? Então é por isso que está falando, é por isso que o texto diz, o homem se tornou conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, tome da árvore da vida e come e vive eternamente. Então esse é o princípio. E depois, o Senhor Deus lançou o homem fora do jardim, perdeu o paraíso, e ele teve que lavrar a terra. E verso 24, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O que significa isso? Quando ele voltava, estava uma espada lá.
tinha uma espada e ele não conseguia voltar. Mas existia um propósito maior, mais elevado do que isso. Deus é santo, irmão. Está protegendo o quê? A santidade. Por que o pecado encobre o rosto de Deus de nós? Porque Ele é santo. Deus não ia se relacionar com o homem em pecado. Deus não ia abrir mão da sua santidade, Ele é santo. O querubim tem esse papel, né? Da proteção, de certa forma, proteger a santidade de Deus. Que é uma forma figurada, porque a santidade de Deus ela não pode ser maculada nunca. Na Arca da Aliança, o que guardava a Arca da Aliança? Você lembra? O que tinha sob o tampo da Arca da Aliança? Os querubins com as asas apontando um para o outro, não era? Sob a Arca da Aliança. Isso fala desse texto. Isso é uma representação desse texto. Que a santidade de Deus está guardada e ela nunca vai ser maculada. Por isso que Deus não faz concessão para o pecado. Deus condenou o pecado em Jesus Cristo, seu Filho. Aí eu começo a compreender que Deus nunca abre mão da justiça, Ele é Deus. E se Ele abrisse mão da justiça, Ele abria mão da santidade, Ele deixava de ser santo. É por isso que Deus não faz concessão. E esse aqui significa isso, que o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho do quê? Da árvore da vida, para guardar o local, porque era o lugar da presença santa de Deus, da santidade de Deus. Esse é o sentido maior e mais profundo. O homem não voltaria lá, a não ser pelo novo e vivo caminho, por Jesus Cristo, que é o único caminho que nos traz de volta ao Pai, e que resgata a santidade, e que se torna a nossa justiça. Então esse é o sentido, porque a santidade de Deus ia ser guardada eternamente. Deus nunca abrirá mão da sua santidade. E a única forma dele aproximar um pecador dele é tornando o pecador santo. Nós somos santos, amém, querido? Nós somos santos em Jesus Cristo. Cristo é a minha justiça. E aqui o povo está apontando o relógio para mim. Já deu. Amém? Então, com isso aqui a gente encerra essa parte aqui do livro de Gênesis. Voltando um pouquinho aqui agora, só para dar uma repassada, antes de a gente sair para o intervalo, porque senão você vai esquecer. Primeiro eu falei sobre a questão do mal. Nós temos que ver o mal não apenas na perspectiva da maldade entre os homens. O pecado é um mal que nós estamos cometendo contra Deus, e é mais grave do que a gente imagina. A gente tem que mudar essa perspectiva, né, a respeito disso. Outra coisa, toda vez que você não adora a Deus, e que você põe recurso em lugar que não seja Deus, e que algo toma o lugar na sua vida, o primeiro lugar da sua vida, isso é idolatria. Então aquela maldição lá da mulher, é porque aquilo é um tipo de idolatria. É uma forma de idolatria. Quando você não busca Deus para Ele ser a sua satisfação, tudo o resto que você buscar para te satisfazer se torna um ídolo. Porque Deus é o único que pode satisfazer o desejo do seu coração. E a idolatria é uma forma de diminuir Deus. E é uma forma de desafiar Deus. Porque se você busca satisfação em algo que não seja a vontade de Deus, não esteja de acordo com a vontade de Deus, você está diante de um ídolo. E às vezes o ídolo você olha quando você conhece, quando você olha no espelho da sua casa. Talvez o ídolo maior seja nós mesmos. E a nossa vontade que está aqui dentro do nosso coração. E nós temos que pedir para Deus afastar esse ídolo de nós. Porque isso diminui Deus. Diminui a ação de Deus na minha vida, diminui Deus na minha vida. Então nós temos que vigiar profundamente. E se existe uma coisa que Deus resiste, é o ídolo. Né? Porque essa dimensão do mal, quando nós estamos desprezando Deus, é uma forma de desprezar Deus. Então, quando nós olhamos na Bíblia e no texto de Gênesis, qual que é o maior problema do homem, irmão? É doença, é enfermidade, é trabalho, é riqueza. Qual que é o maior problema do homem? O pecado. Não é o grande problema do homem, não é o pecado? Quando olha para Gênesis aqui, toda a consequência, a maldição, a queda, a maldição do homem, da serpente, da mulher, a maldição sobre a terra, todas as coisas transtornadas. Qual que é o grande problema que Gênesis 1, 2 e 3 fala para nós aqui? O 3 principalmente. Porque o 2 é a base da criação, 1 e o 2, e o 3 fala. Qual que é o problema? Segundo a palavra de Deus, o pecado. E qual que é a solução? A solução é o Senhor Jesus Cristo. A única solução para o homem é Jesus. Então, irmão, você tem que olhar na perspectiva de conhecer o homem
Nós temos que ter uma visão de mundo tal, que eu olho para todas as pessoas que eu vejo, na face da terra, quando eu ando, eu olho para ela e falo assim, o grande problema dela é o pecado. Ela está assim, meu problema é falta de dinheiro. Eu penso, é o pecado. Meu problema é isso, meu problema é aquilo, o problema dela é o pecado. Então, se eu quero ajudar alguém, eu tenho que ajudar alguém a vencer o pecado. Eu tenho que olhar para a pessoa na perspectiva que o que ele precisa e a solução da vida dele é conhecer o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pode ter muitos problemas, mas nada, nenhuma maldade, nada que se sofra nesse mundo pode ser comparado com um grande problema, o pecado. Então, Gênesis 3, ele abre os nossos olhos e o nosso entendimento para a gente ver o mundo nessa perspectiva, que Deus criou um mundo bom, criou coisas boas. O homem pecou, perverteu essas coisas, o pecado trouxe maldição. O grande problema do homem é o pecado. A solução para o pecado, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nunca olhe para alguém e pense que o grande problema de fulano é esse. Não é. Não estou dizendo que não seja, mas todos os problemas que uma pessoa nesse mundo possa ter, comparado com o problema de estar em pecado ainda, perdido, não é nada. Então, se eu quero ajudar as pessoas a resolver seu grande problema, nós temos que testemunhar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se nós compreendemos o mundo pela perspectiva, pela ótica da Bíblia, a Bíblia diz isso. O problema do homem é o pecado, a solução para o pecado, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os outros males não podem ser comparados com o grande mal que é o pecado. Amém? Vamos tomar um lanche ali, beber uma água?